É uma honra estar aqui, trazendo a palavra do Senhor. É sempre uma honra, né? Onde nós estamos, onde nós chegamos, levar a palavra dele é maravilhoso. E eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Lucas 10, versículo 38. Uma passagem conhecida, todos conhecem, e ela diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não será tirada. Eu confesso que tem 2 semanas que o Senhor me deu essa palavra, essa passagem, quando a pastora me convidou. E quando eu abri ela, né, nós lemos, mas Deus, ele fala de diversas formas, do jeito que ele quer, na hora que ele quer. E Jesus aqui, ele entrou ali na casa delas, porque Jesus, ele queria se relacionar. Jesus, ele queria relacionamento com elas. O que mais importava para Jesus ali naquele momento era a comunhão, era a intimidade, era a conversa. Obrigada. E Jesus, ele estava muito preocupado com isso. Muitas vezes nós lemos essa passagem e nós julgamos Marta, né? Porque a gente escuta essa palavra em vários lugares e é bem assim, né? A gente julga, às vezes a gente julga ela porque ela estava ali preocupada com tudo. Eu acredito que ela recebeu ele, que ela começou a ouvir e talvez ela pediu licença e começou a fazer o que ela tinha que fazer, porque ela estava preocupada, na verdade, com o conforto dele, né? Assim a gente é assim com as pessoas, não adianta dizermos que não, porque somos assim. E ali Marta começou a fazer as coisas, né? Só que Jesus, ele não estava preocupado com isso. Eu sei que a intenção dela ali não era ruim, ainda que às vezes a gente leia e a gente pensou de tal forma, mas hoje, porque foi hoje, Jesus falou comigo assim: ela não estava sendo mal, na verdade ela estava com uma intenção boa. E quantas vezes nós somos como Marta? Quantas vezes nós nos preocupamos com tantas coisas? Cara, a gente diz que não, mas a gente se preocupa. E a gente age como Marta. A gente se preocupa muitas vezes quando nós não temos que nos preocupar. Eu sei que por muitos momentos nós vamos avançando, nós vamos deixando algumas coisas de lado e nós vamos aprendendo no decorrer da nossa caminhada. Mas tem coisas que nós ainda somos assim. Às vezes a gente julga o nosso irmão e às vezes é uma outra situação, a gente faz igualzinho. Só que Jesus ali, ele não estava preocupado se ela ia arrumar, se ela ia lavar, se ela ia servir. Ele estava preocupado em se relacionar. E Maria entendeu isso. Maria entendeu. Maria teve um entendimento mais rápido que Marta. E Jesus ali, eu entendo que ele queria dar tudo de melhor que ele tinha. Jesus ali, ele queria passar o extraordinário dele para elas. E eu entendo que desde a criação, ele nos fez para ele se relacionar conosco. A Bíblia fala que lá no início, em Gênesis 3, ele
Todos os dias ele vinha para se relacionar com Adão. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Todos os dias ele vinha para se relacionar, porque o amor de Deus é tão imensurável que ele quer isso conosco. E a gente se converte, a gente aceita Jesus, a gente caminha, a gente aprende muito, a gente cai, a gente levanta. Mas a gente não pode entrar no automático e às vezes isso acontece. Eu lembro que no início da minha caminhada, dia 21 agora de maio, fez 8 anos que eu me converti para a glória dele. Eu lembro que no início da minha caminhada, Jesus me encontrou. E eu já falei isso aqui, Jesus mudou a minha vida, Jesus mudou a minha história, Jesus mudou tudo em mim. E com o passar do tempo, né, a gente vai se convertendo, a gente vai aprendendo. Mas por algum momento da minha vida, eu entrei no automático. E eu fiquei cega, sem saber que eu estava cega. Quando eu falo isso, eu não estou nem falando de pecados, coisas graves, não. Eu estou falando de você estar no automático, sabe? E eu lembro que eu era rasa. Eu ainda não entendia isso. Eu me esforçava, eu sempre fui muito esforçada. Em tudo na minha vida, eu procuro ser assim. Mas eu lembro que por um tempo da minha vida, eu era rasa e eu não sabia. E Jesus, ele queria mais de mim. Ele queria muito de mim. Ele queria muito, mas muito de mim. Porque eu creio que as coisas que Deus faz e tem para fazer necessita de termos raízes, sabe? Profundas. E eu lembro que o inimigo, ele se aproveitava disso, porque pequenas coisas que às vezes a gente não dá importância, mas é real. Eu tinha muita vergonha. Eu lembro que no discipulado a pastora pedia para eu orar e eu fugia daquilo. Eu lembro que às vezes eu ia para casa da Patrícia orar com ela, orar com a Karen. Eu até orava, mas algo me aprisionava ali, sabe? Eu me sentia inferior até numa oração. Olha só o que o diabo fazia comigo. Porque ele não conseguia mais me levar para o mundo, mas de alguma forma dentro do evangelho ele queria me frustrar. De alguma forma ele queria que eu parasse. E aí eu lembro que isso me deixava mal. Nossa, eu ficava triste comigo mesmo. E eu queria avançar, mas eu precisava buscar mais. Eu precisava entender que o segredo de você crescer em Deus é você diminuir, é você buscar, é você orar, é você jejuar, é você se lançar mesmo. Eu fazia isso, mas eu era rasa, entende? E Jesus, ele conta com que nós sejamos profundos. Jesus, ele conta que nós sejamos profundos de verdade. Ali, quando Jesus entrou na casa de Maria e de Marta, ele queria relacionamento com elas, porque ele queria que elas fossem profundas. E muitas vezes nós estamos como Marta. Muitas vezes nós vamos aos cultos, nós fazemos isso, nós fazemos aquilo. Mas a gente não pode se esconder de Deus, a gente se esconde de qualquer pessoa, mas de Deus não. Porque o teu secreto ele vê. O que você é, ele vê. No teu trabalho, ele te vê. Quando você está lavando louça, ele te vê. Quando você está com seu filho, ele te vê. Quando você está com seu esposo, com a sua esposa. Quando você está de frente para uma televisão. Quando você está nas redes sociais, ele te vê. E aí eu lembro que um dia eu fui trabalhar no encontro. Foi a primeira vez. Tinha até uma cabana, eu não sei se a Carol e a Patrícia lembram disso. A gente ficou numa cabana. E ali as meninas conversando, a Tuane até era daqui na época, e as meninas conversando, e elas falando de Deus, de ministério, disso e daquilo, e o Espírito Santo me encontrou ali, e ele começou a falar comigo, e ele começou a falar muito comigo, e ele começou a me constranger muito, e ali, nas ministrações, eu lembro que um dia, bem no meu início, eu estava em frente à casa da Patrícia e ela tinha marcado comigo ali no portão dela, não sei se foi para vir para um discipulado, e o rosto dela estava muito inchado de tanto chorar e orar. E o Espírito Santo falou assim comigo: eu quero que você seja assim, eu quero que você busque assim, é assim que eu quero que você seja. E aquilo me tocou muito,
por diversas vezes, com diversas pessoas que agora eu nem lembro, mas Jesus, ele fala com a gente a hora que ele quer, não importa. Você pode estar passando na rua e se tiver um outdoor e tiver uma frase, e Jesus quiser falar contigo através daquela frase, ele vai falar. Ele vai te encontrar. Não tem como correr dele. Quando Jesus, ele quer nos encontrar, não tem como resistir, não tem como. Às vezes a gente até resiste, mas ele vai no mais profundo, onde vai doer, e a gente precisa se lançar. E aí eu lembro que eu comecei a ir para o meu quarto com mais horas, eu comecei a levantar nas madrugadas, eu comecei a comer Bíblia, eu comecei a fazer muitos propósitos e muitos jejuns. Nossa, como Jesus me amassou, como Jesus me quebrou, como Ele foi tratando comigo. E eu lembro que quando eu ia para o meu quarto, por muitas vezes, Ele falava comigo de uma forma tão profunda, que não tinha como resistir, porque quando Ele nos encontra verdadeiramente, não dá, é constrangedor demais. Dói. A dor do Espírito Santo, ela vem para tratar. A dor do Espírito Santo, ela não vem para te castigar ou para Jesus te punir, não. É para que você seja uma pessoa melhor. É para que através de você pessoas sejam alcançadas. A Bíblia fala que a seara é grande demais e poucos são os trabalhadores. E Jesus, ele não quer nos usar de qualquer maneira, não. Jesus, ele quer nos usar com respaldo. Jesus, ele quer nos usar verdadeiramente, não é algo disfarçado. Tem que ser daqui de dentro, tem que ser da nossa alma. Algumas ministrações que eu vi da Helena Tanuri, ela fala sobre isso. E ela fala que quando o Espírito Santo nos encontra e a gente vai verdadeiramente para a intimidade com Deus, ele começa a acender as lanternas de coisas que nós mesmos nem conhecemos. Porque quando há coisas ocultas em nós que nós não conhecemos, o Espírito Santo mostra. E a gente se constrange. E às vezes nem a gente acredita que a gente é aquilo. Que a gente é mentiroso ou mentirosa. Que a gente é sei lá o quê. Que a gente é tanta coisa ruim. Que a gente é ruim, cara. Se há algo bom em nós é porque Ele transformou. E o Espírito Santo, ele começou a acender as lanternas que estavam em mim. Ele começou a acender tudo. Tudo que estava em oculto, tudo que estava em escuro. Tantas dores, tantas mágoas. Não estou falando só de pecados, não. Eu estou falando de coisas passadas, de coisas da minha infância. Porque às vezes nem tudo vai ser no encontro, vai ser no decorrer da sua intimidade com Deus. E o Espírito Santo, ele foi me lembrando. Lembra quando você tinha 8 anos? Lembra quando você tinha 10 anos? Lembra quando fizeram isso e aquilo com você? Eu estou aqui para te curar. Você precisa perdoar. E aí eu lembro que um dia eu estava dentro do meu quarto e eu comecei a declarar o nome de uma pessoa. E eu falei: Deus, eu perdoo fulana, eu perdoo ciclano. E o Espírito Santo falava: declara em voz alta, porque quem está aprisionado é você. E eu comecei a perdoar. Eu comecei a liberar tudo que eu precisava liberar. Eu lembro que quando eu voltei do encontro, tinha passado um tempo. No início, na verdade, eu não me maquiava de jeito nenhum. Porque eu entendo também que aquilo ali foi uma limpeza do Espírito Santo. Então era necessário que por um tempo eu ficasse assim, era algo entre eu e Deus. E aí depois de um tempo, né, de tantas pessoas falarem: Aline, você pode se maquiar sim, que isso? Só que as pessoas não entendiam que era algo entre eu e Deus. Eu lembro que quando eu me maquiei, eu fui andando pro ponto. Fui andando pro ponto de ônibus. E alguns homens assim mexeram comigo. Só que antes desses homens mexerem comigo, eu senti um peso em mim. Eu sentia um peso no meu rosto. E aí na hora, Deus fez eu entender que tinha algo de estranho. E aí eu estava vindo pro culto, eu vim pra igreja. Eu estava sozinha, eu não estava mais me relacionando com ninguém. E aí eu lembro que quando eu cheguei em casa, que eu fui orar, eu comecei a orar por isso. Porque às vezes a gente não precisa entender, a gente só precisa obedecer. Se tinha algo de estranho, eu precisava tomar uma atitude. E aí eu fui pro meu quarto e eu comecei a orar. Às vezes parece estranho, às vezes as pessoas vão te chamar de maluco ou de maluca. Não, é você e Deus.
E eu comecei a falar: Deus, eu apresento o meu rosto para o Senhor, eu apresento o meu corpo para o Senhor, eu apresento a maquiagem que eu uso para o Senhor. Se há algum tipo de demônio aqui, eu oro agora para que todo mal venha cair por terra. Porque a minha maquiagem hoje é para a glória do Senhor, é para o Senhor. Não é por vaidade e nem para chamar a atenção de ninguém, porque o Senhor me limpou. Mas se ainda há algo de ruim aqui, tira. E assim foi em várias coisas. E o Espírito Santo, ele foi me limpando, ele foi me purificando. Mas isso chama-se intimidade com Deus. Não adianta você chegar num culto e o culto ser maravilhoso e você receber muito de Deus e chegar no outro dia, você acorda, vai para o trabalho, chega, vai ver televisão, vai jantar, vai ficar no celular e dorme no outro dia e no outro dia. E sabe o que acontece? A gente se afasta e o pecado se aproxima. Não adianta, porque é assim. Ai de nós se não fosse a graça de Deus nas nossas vidas. Ai de nós. E aí o Espírito Santo, ele começou a fazer a obra dele na minha vida. E aí Deus, ele foi tirando o medo, a vergonha. Deus foi tirando tudo de ruim que ainda existia em mim. Deus foi limpando o meu coração, a minha mente. Deus foi limpando tudo que ele precisava limpar. Aqui nessa passagem diz assim, essa parte me chama muita atenção. Mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Ninguém pode tirar de você a intimidade com Ele. Ninguém. É você e Ele. Aonde você estiver, seja na rua, na fila de um banco, no mercado, no seu trabalho, que é a maior parte, na verdade, que nós passamos no nosso dia quando nós trabalhamos. Ninguém pode tirar a tua intimidade com Deus. Ninguém. E a intimidade com Deus, para mim, é tudo. É tudo, é tudo, é tudo. Porque a intimidade com Deus, ela me leva a ser muito próxima a Ele. A intimidade com Deus me faz tomar as decisões que Ele quer e não as decisões que eu quero. Há um tempo atrás, recente, eu e o meu esposo, nós iríamos tomar uma atitude. Por conta de algumas circunstâncias que nós estávamos vivendo. E aí, quase aconteceu. Nós conversamos até com os pastores, mas Jesus não deixou. E sabe por que Jesus não deixou? Porque Ele sonda os nossos corações. E às vezes até quando a gente vai errar, achando que vai acertar, Ele sabe a intenção do seu coração. E Ele é Pai, então Ele não deixa, Ele corrige, Ele ama. E aí Ele te coloca de novo, não, é por aqui. As coisas vão se acertar. E assim Jesus tem feito. Eu sou muito grata a Deus pela minha vida com Ele. Eu sou muito grata porque eu já passei coisas tão ruins, tão difíceis, que eu olhava para mim e eu falava, como é que eu estou suportando isso aqui? Como é que eu estou aguentando? E Jesus falava para mim, não é você, sou eu em você. Sou eu que estou contigo, sou eu que te sustento. Sou eu que te levanto. Eu conheço você. Jesus nos conhece. Jesus nos conhece de verdade. Às vezes, no decorrer da nossa vida, nós cometemos erros. Erros que vão te levar para o fundo do poço. Mas se Jesus te conhecer verdadeiramente, Ele vai te justificar, porque Ele conhece o teu arrependimento, Ele conhece o teu coração, Ele sabe que a intimidade vai te levar ao principal. Ele sabe que se você errar e você tiver uma vida verdadeiramente com Ele, podem pensar o que for, pode doer o que for, mas você não vai deixar aquele erro te aprisionar e você vai confessar. Cara, confessar é muito difícil. Confessar dói. Confessar é vergonhoso demais.
Mas sabe por que algumas pessoas não avançam no ministério delas? Porque elas erram. Às vezes elas têm 5 anos de ministério, às vezes elas têm 7 anos, 10 anos, e elas erram e ninguém sabe, e elas acham que vai ficar por aquilo mesmo. Elas acham que por elas já ter tempo de igreja ou com Deus, elas não precisam fazer o caminho de volta e confessar. Elas acham que elas não precisam ir lá e... Cara, é vergonhoso, mas é preciso. Porque quando você faz isso, eu entendo que Deus te restitui. Eu entendo que o diabo ele não pode te acusar de mais nada. Porque houve um arrependimento. Não existe mais tempo para ele, mas para mim e para você existe. Existe. O diabo ele vai fazer de todas as formas para você parar, desistir. Acabou aqui. Mas Jesus ele traz um sim todos os dias. Basta um sentimento verdadeiro, um coração verdadeiro. Basta uma vida de santidade. Basta fazer um caminho de volta. É difícil demais. Talvez o Espírito Santo esteja trazendo agora na sua mente algo do passado e que ficou entre você e ele. Mas Jesus te convida hoje para confessar. É necessário confessar. É necessário demais confessar. É necessário. Porque quando você confessa, você é livre. E a sua vida ela pode dar continuidade com Deus. Cara, não tem como esconder de Deus. Talvez você escondeu de qualquer pessoa, mas de Deus não dá. Não tem como. Não tem como. E aí você tem a opção de escolher o caminho da bênção ou o caminho da maldição. O caminho da vida ou o caminho da morte. Porque se você está aqui e há coisas obscuras e você não fez isso ainda, Deus está te dando uma nova oportunidade para fazer. Porque Ele tem algo a cumprir na sua vida. Mas para isso é necessário acertar alguns pontos. Quando o nosso amor é grande demais com Ele, ainda que doa, a gente vai se importar mais com Ele do que o outro vai pensar. Porque a gente não quer ficar longe dEle. A gente quer viver com Ele. A gente precisa viver o que Ele nos chamou para viver aqui. É maravilhoso a intimidade com Ele. É maravilhoso acordar, dormir, passar o dia. Às vezes você não está nem no seu momento de oração. Às vezes você está ali lavando uma louça. Às vezes você está dirigindo o teu carro. E o Espírito Santo está ali te falando, te conduzindo. É maravilhoso isso. Você saber que a tua vida não é conduzida por você, mas a tua vida é conduzida por Ele. Porque quando nós entregamos a nossa vida para Ele, nós falamos: Deus, faz a tua vontade na minha vida. Deus, guia a minha vida. E aí começa a acontecer várias situações para que você não viva a sua vontade, mas para que você viva a dele. E aí é onde Deus te coloca a escolher o que você vai fazer. São nesses momentos que a gente precisa entender que nós não somos os condutores das nossas vidas, mas é Ele. A honra é dEle, a glória é dEle, tudo é para Ele. Todo louvor é dEle, sempre para Ele. Esses dias, pouco antes de eu sair do meu trabalho, eu tinha um supervisor, né? E aí eu precisava sair, porque Deus já vinha falando comigo. E Deus falou assim comigo: sai. E Deus repetiu isso 3 vezes, num louvor comigo. E aí eu entendi que não era para mim continuar orando para que eles me mandassem embora, porque aquilo não ia acontecer. Era eu que ia ter que tomar uma atitude e perder parte do dinheiro e sair. Só que eu dependia, né, do meu supervisor, porque na empresa é assim, você tem que chegar até o supervisor para conversar e ele que vai levar para o superior. Você não pode ir até o superior. E antes disso acontecer, né, de Jesus mandar eu sair e tal, Deus falou comigo algumas coisas sobre ele, sobre o meu supervisor. E aí eu falei: caraca, Deus, como é que tu faz isso? Como é que eu vou chegar para ele? Eu vou falar essas coisas. Ele é católico.
será que ele vai entender e tal? E o Espírito Santo falando muito comigo, muito comigo. E aí, depois disso, depois de 2 dias, ainda tive um sonho com ele. E eu falei, tá bom, Deus, eu entendi. E aí passaram uma semana, mais ou menos, ele foi lá na loja. E eu falei, Dudu, eu preciso falar contigo. Aí ele, tá bom. Aí ele foi embora e tal. No outro dia ele voltou e fomos lá no estoque. E aí eu falei, olha, eu sei que talvez você não vai entender, mas eu preciso muito te dar um recado de Deus. E aí ele já regalou o olho assim. E aí ele falou, não, pode falar. E aí eu comecei a falar para ele tudo que eu tinha para falar, né? Comecei a falar tudo. E aí até que teve um momento que ele não resistiu e ele começou a chorar muito, porque Deus me deu algo bem profundo da vida dele. E aí ele virou para mim e falou assim, olha, tem que ter muita ousadia para fazer isso com um supervisor. Mas Jesus está aqui falando comigo. O que faz isso é a intimidade. Porque se não fosse a intimidade, jamais eu chegaria ali. Jamais. E aí ele virou para mim e falou assim, tem 2 pessoas aqui na loja que eu admiro muito e, cara, vocês são mulheres de Deus mesmo. E aí eu ri assim e ele falou, por causa de você e da Mariana eu comecei a ler a Bíblia. E aí eu olhei assim, eu falei, glória a Deus, a glória é de Deus. E aí eu fui embora, né? E eu fui refletindo como Deus é bom, né? Como a nossa postura influencia as outras pessoas. E depois, logo depois, Deus me mandou sair do trabalho. E quem eu precisei? Eu precisei dele. E cara, de nenhuma forma ele queria que eu saísse, mas eu sei que foi Jesus que trabalhou. E foi ele que me ajudou. Ele poderia ser a última pessoa do mundo que eu poderia contar ali. E foi ele que me ajudou. E eu sei que quem fez isso foi Jesus. Ai de mim se não fosse a minha intimidade com Deus. Ai de mim se não fosse os meus arrependimentos, os meus caminhos de volta. Ai de mim, eu nem estaria aqui. Ai de mim se eu desse ouvido para o diabo, se eu desse ouvido para as mentiras que ele tanto lançou na minha mente, por tantas guerras que eu já vivenciei. Mas a esperança para quem busca, a esperança para quem ora, a esperança para quem renuncia, a esperança para quem busca de verdade, a esperança. Deus é bom, gente. Deus é bom. A Bíblia fala sobre Pedro. Pedro amava Jesus. Pedro andava com ele. Pedro viveu tantas coisas com ele. Pedro tinha ciúmes de Jesus. E por um tempo, Jesus disse que ele negaria ele. Pedro disse que não. Porque Pedro, ele tinha convicção que ele amava ele. Então ele não iria errar. Ele não iria negar. Não, ele não. E com o tempo, Pedro errou. Pedro negou. Pedro errou, cara. Pedro caiu. Assim é conosco. Assim é conosco. Às vezes a gente acha que se conhece, mas não se conhece o suficiente. Só que a intimidade com Deus faz com que tudo mude. A intimidade com Deus faz com que, como eu falei no início, o que está obscuro, as lanternas elas se acendem. E aí você vai mudando de glória em glória, de fé em fé. E você vai se tornando uma pessoa melhor, e você vai deixando a arrogância, o pecado, a mentira. Você vai deixando de lado. Você vai deixando de lado e na próxima oportunidade você faz melhor, você faz diferente. Porque você vai sendo moldado por Ele desde o momento que você dá a oportunidade para isso. E aí quando Pedro ele caiu em si e ele entendeu, eu acredito que Jesus encontrou ele. Jesus encontrou ele. E Pedro se tornou o que se tornou.
Porque muitas coisas precisavam ser mudadas no interior de Pedro. Só que ele não sabia. Mas eu tenho certeza que quando ele foi para uma intimidade íntima de verdade, ele foi transformado. Ele foi moldado. Cara, ele verdadeiramente foi transformado por Jesus. Mas o que faz isso é a intimidade com ele. Não se culpe se há algum tipo de erro ou acusação e o inimigo diz que acabou. Você só precisa confessar, pedir ajuda, fazer o caminho de volta e se arrepender de verdade, porque o arrependimento não te faz cometer o mesmo erro. Talvez você erre até em uma outra coisa, que eu profetizo que não, mas o mesmo erro não, porque ele mudou o teu caráter, ele mostrou o que você era ou o que você era capaz, mas ele passou a completar o teu interior e não permitir que você venha a errar mais. E aí ele nos enche para que nós venhamos transbordar sobre a vida de muitos, porque ele conta comigo e contigo. Ele conta, cara, ele conta de verdade, ele conta muito. Eu vou contar algo aqui para encerrar. Eu tenho várias amigas, né, assim, de diversos lugares. E aí eu tenho uma amiga que ela mora lá em São João. Ela conhece a palavra, mas ela não se firma. Mas tá indo sempre à igreja, né? Aquele tipo que vocês já sabem. E aí, ano passado, teve um dia que eu fui lá na casa dela. E aí eu orei lá na casa dela. Eu precisava orar lá. E aí eu sempre converso com ela no WhatsApp, né? Fui conversando e tal. Ela estava passando por um processo muito difícil. E aí eu fui conversando, fui tentando ajudar da melhor forma que eu podia. E aí ela falou, não, eu tô indo em tal igreja, tal. A fulana marcou de vir aqui fazer uma visita, eles vão me ajudar e tal. E aí quando chegou em tal dia, o pessoal não foi. E aí passaram alguns dias, ela foi à igreja de novo e tal. O pessoal falou que ia, passou a outra semana, o pessoal não foi. E aí aquilo entristeceu o coração dela. E aí quando ela contou isso pra mim, na hora o Espírito Santo falou comigo: grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. Cara, às vezes você tá num lugar e tem tantas igrejas, não é julgando não, eu acho que vocês vão entender, tem tantas igrejas, tem como lá, e o amor tá frio. E aí eu precisava sair da minha casa, não que isso era pesado, isso é uma honra para mim, mas eu digo assim, pela menina morar lá e ter as pessoas ali, e ninguém se importar. Eu estava falando com a pastora semana passada, eu acho, na célula, que há muitos anos atrás, quando o meu filho nasceu, ele tem 12 anos, eu já sabia que existia o caminho de Jesus e o caminho do diabo. E eu sempre tive esse desejo no meu coração. Só que eu não tinha forças, mas eu lembro que por um tempo eu ia muita igreja lá em Jacarepaguá. E aí, cara, eu ia, ninguém pegava meu nome. Eu queria tanto, sabe? Ninguém pegava meu nome, ninguém me ligava, ninguém ia na minha casa, ninguém fazia nada. E aí, às vezes eu olho, sabe? E vejo pessoas que têm a oportunidade de ter alguém. Caraca, eu sou muito chata, sabe? Porque quando eu conheço alguém, eu perturbo. Eu ligo, eu visito, eu mando mensagem. Eu me importo. E aí eu falei, caramba, Jesus, talvez se alguém tivesse se importado tanto comigo lá no meu passado, talvez eu já teria até me convertido antes, sabe? Porque eu te queria. Mas a guerra espiritual era tão grande e a gente, quando é ímpio, não entende. Mas pela misericórdia dele, ele me alcançou. E eu sei que ele fez a obra dele na minha vida, ele tem feito. Por muitos momentos, como eu falei aqui, eu passei por coisas que, cara, só Deus. Eu lembro que um dia eu estava no monte e eu falei para Deus, Deus, eu me ouso a falar isso porque o Senhor me conhece. Mas eu posso passar o que for. Eu posso passar o que for. Que eu não me vejo longe da tua presença.
Eu não me vejo, eu não consigo me ver fora, eu não consigo me ver longe. Porque pode ser a pior dor, pode ser o pior deserto. Mas como é que passa sem o Senhor? Não dá, piora. A solidão nos abate, não tem como. Pode estar tudo ruim, mas você sabe que Ele está ali contigo. E há esperança, porque Ele está ali. Deus é bom. E a intimidade é melhor ainda. Vamos orar.